Tudo bem? Eu me chamo Caroline Keren, estamos aqui hoje com o Rafa para mais um episódio do Sioncast. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco para vocês conhecerem melhor dele. Fala pessoal, meu nome é Rafael Carvalho, tenho 37 anos, sou casado com Camila há 11 anos, temos 3 filhos, Helena de 8, José de 5 e o Joaquim de 3 aninhos. Atualmente eu sou pastor na Igreja Convergência em Campinas. Olha só, é músico também, tá? Sim. E essa semana estamos aprendendo com ele sobre teologia da adoração. Perfeito. Então, Rafa, conta pra gente um pouco sobre o que é adoração e o que não é adoração. Muito bom. Bom, quando a gente olha para o cenário da Igreja Evangélica Brasileira, a gente consegue discernir o que não deve ser considerado louvor e adoração. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue também definir o que de fato é louvor e adoração, segundo os padrões que o próprio Deus estabeleceu, né? Então, por exemplo, na nossa realidade hoje como igreja, quando a gente olha para os nossos cultos, a gente vai ver que a adoração não é entretenimento. Adoração não é um show. Adoração não deve ser uma banda se apresentando e a igreja como espectadores assistindo. Logo, adoração e louvor de fato ou qual é a adoração verdadeira, qual que é o louvor de fato bíblico, eu acredito que é quando uma igreja inteira se envolve com a realidade do céu. Então, por exemplo, na nossa aula, a gente olhou como que é a sala do trono, a casa de Deus, o tabernáculo celestial. E como isso é um modelo, um padrão para o nosso louvor e adoração aqui na terra como no céu. Deu para entender mais ou menos? Deu. Você indicou um livro que a gente está até lendo agora na escola do Bob... Bob Sorge. Isso. E ele traz muito sobre isso, né? Sobre estar nesse lugar, sobre não estar apático nesse lugar. A importância da gente levantar as nossas mãos e estar de pé, prestar essa reverência. É importante, né? Estarmos nesse lugar, focados no Senhor, ser intencional. Acho que a palavra seria essa, ser intencional nesse momento da adoração, né? Porque uma coisa que você trouxe para a aula também sobre o céu ter música o tempo inteiro, Sim. Desde o princípio. E eu tô indo lá pro final da aula já, porque veio aqui a mente sobre que vai ter um período onde o céu vai ficar por quase 30 minutos em silêncio. Em silêncio. Muito bom. Caraca, e ver que o Senhor se move nesse lugar, Ele gosta da música, Exato. Me traz ainda mais temor e prazer também Exato. De estar nesse lugar. Muito bom. Né? Conta pra gente um pouco também sobre esses cânticos espirituais, sobre a gente não estar preso somente às músicas que já existem, né? A gente sabe que tem músicas que são muito boas, mas sobre fluir nesse lugar da adoração. Muito bom. Esse livro que a gente tem como referência é do Bob Sorge e chama O Coração do Louvor e da Adoração. Isso. É muito bom, de verdade, e ele tem coisas muito práticas, né? Então, Tozer, por exemplo, vai dizer que a adoração verdadeira é a resposta que damos a quem Deus é e o que Ele faz. Então, por que é importante estudar sobre o céu? Olhar para as coisas do alto, meditar na Bíblia, olhando para a casa de Deus, porque Deus criou o tabernáculo celestial, a sua morada, da forma que Ele ama, da forma que Ele gosta. E Ele cria, então, seres viventes, 24 anciãos, um coral de anjos, querubins, serafins, e todos eles estão envolvidos nessa dinâmica de louvor e adoração diante do trono, onde Deus é o centro. Então, quando a gente fala de cânticos espirituais, nós estamos falando sempre de uma nova canção junto com os anjos, dentro dessa realidade que os redimidos, os que nasceram de novo, têm lugar. Então, Jesus nos comprou com o seu sangue
para nos formar um reino de sacerdotes. Então a nossa função primária é participar do conselho de Deus, ministrando ao Senhor, com orações, intercessões, com louvor, com adoração, com o levantar das minhas mãos, o bater de palmas, a expressão da dança. Então, é amar a Deus de forma integral, com a minha mente, com o meu coração, mas também com o meu esforço. Isso é adoração genuína. Com todo o meu ser, né? Exatamente. Parte do Senhor. E a sua aula nos traz para esse lugar de querer conhecer mais, de estar mais fascinado pelo Senhor. E você trouxe uma frase também, que sua ortodoxia define sua doxologia. Caraca, isso eu fiquei assim, vidrada nisso, porque o Senhor nos chama, né, para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Exatamente, e essa é a vida eterna. E cara, é exatamente isso. Deus nos deu um livro onde ele se revela. Então, ele, com muito amor e misericórdia, ele consegue, mesmo sendo grande, ele consegue se rebaixar, digamos assim, na nossa linguagem, como um pai faz com o filho bem novinho, e ele entrega, então, um livro onde ele se revela quem ele é e o que ele faz. E à medida que a gente conhece os atributos de Deus, quem Deus é, como ele se move, o coração dele, a mente dele, a gente cresce em adoração. Entende? Então ele nos chama para conhecê-lo. E a resposta a isso é louvor e adoração genuíno. Então é como os anjos mesmo. Eles estão diante do trono e eles olham e há sempre algo novo para ver. No céu não há tédio. Então eles olham e a reação que eles têm é santo, digno, glória, honra, poderoso, grande, sublime, majestoso, belo. Então, é Deus ilimitado em beleza, em verdade, em grandeza, em majestade, e os anjos tentando musicalmente responder a isso. Quem Deus é e o que ele faz. E isso é adoração. E Deus nos chama para participar de uma jornada de revelação e de adoração. A gente vê, por exemplo, Isaías, né? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E qual que é a reação dele? Ele cai em arrependimento. Pobre de mim, que sou homem de lábios impuros. Só que o Senhor mesmo purifica ele para que ele continue participando desse lugar de adoração, de conselho do Senhor, para que continue tendo revelação de Deus e da sua missão. Isso é maravilhoso. Deus é muito bom. Demais. E o fato também de não focarmos somente em que não somos merecedores e olhar para o Senhor e como Ele nos observa nesse lugar de graça e amor, e Ele nos convida a estar nesse lugar, também é muito importante. Muda a nossa visão de como nós estaremos nesse sacerdócio, exercendo esse sacerdócio numa sala de oração, por exemplo, num culto, em um momento onde a gente para ministrar ao Senhor, nos traz essa... Deixa eu pensar na palavra. Consciência. Nos traz a consciência, de fato, eu não mereço. Sim. Mas no momento onde eu me arrependo dos meus caminhos maus, como você falou, Isaías, né? Ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor não o rejeitou, ele o purificou e falou... Pelo contrário. É isso! É a gente ter essa consciência de que o Senhor nos quer no meio dele e a gente só precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, não voltar, não tornar a fazer aquilo e continuar ministrando ao Senhor. A gente falou um pouquinho disso na aula, né? O que nos sustenta nessa realidade é o Evangelho. É entender o caráter de Deus e o que Ele sente por mim. Deus me ama e Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Logo, o novo e vivo caminho foi aberto e eu sou aceito diante do trono da graça. Então eu posso me achegar com ousadia. Então é fascinante ver
Existe o problema do pecado, mas existe a solução. O Evangelho de Cristo Jesus. Ele rasgou o véu, ele abriu os céus, ele nos levou de volta para Deus. E nós podemos participar dessa realidade em qualquer lugar, em qualquer reunião, de qualquer forma. E cara, é fascinante isso, porque se você consegue entender isso, é uma vida de contemplação que, como consequência, vai ter uma missão eficaz. Porque você está vendo e ouvindo Deus. E a partir desse lugar de ministrar ao Senhor, você é ministrado. Sim. Então você está sendo transformado de glória em glória. E logo você está transformando a realidade à sua volta. Isso é missional. Então, é orante, é adoração, mas é uma consequência de participar do coração e da missão de Deus na terra. Você trouxe algo muito importante também sobre a música discipula. A importância de escolhermos bem as músicas que nós iremos escutar e o quanto de Bíblia tem ali também. Exatamente. Né? Fala um pouquinho mais pra gente, porque a gente sabe que você é compositor também. Legal. Então, a Bíblia é a base, é o fundamento. Então, hoje a gente vê, infelizmente, no cenário gospel, muita música inspirada, mas que não é bíblica. Então, a gente precisa ter discernimento. E para a gente ter discernimento, a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Logo, quando eu vou escolher um repertório, por exemplo, para o culto de domingo, eu vou escolher músicas bíblicas que centralizem Deus. Por quê? Porque no céu é assim, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, no Novo Testamento, a igreja primitiva, tudo era feito com Deus no centro, Deus sendo louvado, ações de graça, louvor, orações, tudo tinha Deus como centro. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente tem um fundamento sólido daquilo que de fato engrandece a Deus. Então, as músicas que a gente escolhe para o repertório, para a reunião de oração, aquilo que eu vou consumir para discipular o meu coração, precisa me levar para mais perto de Jesus, para ter mais revelação de Deus. Entende? Uhum. Então, esse cuidado é muito importante. Como pastor, por exemplo, líder de adoração, eu quero que a minha comunidade cresça em revelação de quem Jesus é. Entende? Então, eu tenho esse cuidado teológico, bíblico, sim, porque eu quero que eles sejam discipulados na palavra. Não simplesmente no meu gosto pessoal, não simplesmente no que está na moda, mas aquilo que é fundamentado pela Bíblia. Na palavra. E aí eu dei um exemplo para vocês. Eu pego os salmos e eu faço canções para os meus filhos. E isso vai discipulando o coração deles. Entende? Eles vão decorando a palavra de Deus com a mente, com o coração, de forma divertida. Porque a música tem esse poder. É uma ferramenta magnífica. E a gente consegue, então, discipular os nossos filhos, pregar o evangelho, abençoar a vida deles com as palavras de vida do Eterno. Entende? Sim. Então, é muito bom você entender isso, não só para consumir, mas também para abençoar outras pessoas. E serve também como maneira de memorizarmos, né? Com certeza. Você trouxe para a aula e às vezes você perguntava assim, o que é que está escrito? Salmo tal, ninguém sabia. Quando você trazia o trecho de uma música, todo mundo completava. Lembrava. Porque a música tem esse poder mesmo. Exatamente. De fixação, memorização, né? A gente consegue lembrar. A gente comentou na aula, né? Decoração. Decoração. É decorar com a mente e com o coração. E a música, obviamente, nos ajuda nisso. Algo muito importante também, que a gente, quando para observar as escrituras, a todo tempo, ela nos convida a cantar um cântico novo. Sim. Em nossas oficinas, você trouxe essa proposta pra gente, para que nós, a partir de alguns salmos, pudéssemos criar novos cânticos. Você já contou um pouco do seu processo, como você cria para os seus filhos, mas queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre isso, sobre como é ver outras pessoas fazendo isso também, né? Cara, especialmente aqui na Escola de Davi, foi muito especial a experiência. E ouvir vocês também, né?
compartilhando como foi essa experiência, foi muito legal. Então, basicamente, a gente pegou Salmos de Davi, distribuiu em 4 grupos, e aí eu dei algumas referências de melodias, harmonias, ritmos diferentes. A gente fez até ali algumas coisas relacionadas especificamente à música, né? Alguns exercícios e tal. E aí foram distribuídos os salmos, as equipes foram formadas e no outro dia vocês apresentaram. E eu fiquei muito feliz, porque vocês captaram o espírito do salmista, né? Então vocês conseguiram absorver a aula e colocar isso em prática. Então, Rafa, só músicos podem compor novas canções? Não, o chamado é para todo cristão participar dessa realidade de louvor e adoração. Então, também quem não era músico participou e conseguiu contribuir com revelação, com teologia, entende? E é legal que todo mundo participou e o resultado foi fascinante. Foi incrível. Foi ou não foi? Foi incrível. Então, tivemos 4 músicas bem legais, teologicamente corretas, bíblicas e ungidas. Então, e de melodia muito bonita, né, de harmonia muito bem feita, coisa simples, mas que ao mesmo tempo a gente sabe se tocasse numa congregação, a igreja seria muito edificada, muito abençoada. Então eu creio que Deus está levantando uma nova geração que não vai simplesmente fazer coisa para vender, sabe? Que não está em busca de fama, grana, mas que está com o coração para compor canções que são entoadas na sala do trono e essa pessoa consegue ter sensibilidade para ouvir e ao mesmo tempo ter a Bíblia como base e compor para a edificação dos santos nesse tempo. Você trouxe sobre a sensibilidade. E quando a gente para pensar que nós estamos sendo uma sombra do que está acontecendo no céu, e você trouxe isso muito claro pra gente, me faltam palavras para expressar isso. Quando a gente tem a consciência, acho que a gente volta para aquele lugar da consciência de que o que estamos fazendo aqui é sobre esse sacerdócio mesmo, é sobre estar falando Sim. sobre o que o céu está falando, o que o céu está cantando. Às vezes não tem letra, às vezes são Sim. expressões, ou os músicos de alguma forma liberam uma nota diferente. Nossa, muito incrível. E a gente tá podendo experimentar disso, né? Eu até brinquei em sala de aula, falei que todo músico cristão deveria fazer a escola de Davi, mas deveria aprender mais mesmo sobre a teologia da adoração, saber mais sobre o Senhor. Acompanho o Rafa nas redes sociais dele, ele compartilha umas coisas bem legais. E conta pra gente, Rafa, sobre os 4 pilares da adoração. Muito bom. Legal. Então, no segundo dia, a gente foi para esse caminho de focar mais no adorador, digamos assim. Então, eu acredito que todo obreiro, todo missionário, todo músico, todo cantor, ele precisa ter 4 características bíblicas que vão fazer ele desenvolver no ministério. Então, primeiro é unção, segundo, técnica, terceiro, caráter e quarto, teologia. Unção, a gente definiu basicamente, a gente definiu na aula que unção é a capacitação celestial para uma vocação específica. Então você recebe de Deus uma vocação, você recebe de Deus um chamado, Deus ele libera uma unção específica e você então processualmente vai sendo desenvolvido. E a gente vê isso na vida de Moisés, por exemplo, a gente vê isso na vida de Davi, ele é ungido, Sim. mas ele passa a reinar depois de quase 13 anos, entende? Então existe um processo de maturação, de maturidade. Então a gente vê isso na vida de vários e vários personagens bíblicos, né? Então Deus sim, ele libera um chamado, libera uma unção, ele é responsável por te ajudar nessa jornada, mas é fato que o indivíduo precisa
definir em Deus qual é a sua identidade, qual é a sua parte no corpo. Isso é maravilhoso, porque quando você entende isso, você para de se comparar, você para de querer imitar os outros, Sim. porque você recebeu uma parte dentro do corpo de Cristo, que é você que tem que fazer. Então, o ouvido não vai fazer o trabalho do olho e o olho não vai fazer o trabalho do ouvido. E eles se respeitam, os dois formam o que nós chamamos de movimentação do corpo. Um vê, o outro ouve, e os dois juntos se movimentam. Entende? Então, isso é muito importante. Tem a ver com unção. E não se compra também, né? E não se compra. Muito bem lembrado. Não se compra. Não dá para eu chegar assim, eu quero ser um profeta e eu vou me auto-ungir. Cara, o cara que faz isso, ele está completamente fora da Bíblia. Porque a própria Bíblia diz que a igreja reconhece. O corpo reconhece. Exato. Então, quando a gente olha para uma pessoa que é ungida por Deus para um propósito específico, nós olhamos e falamos, cara, o que nos resta? Reconhecer o que naturalmente essa pessoa já é e o que ela faz, como consequência de quem ela é. Deu para entender? Ainda tem aquela questão que você trouxe também sobre a imposição de mãos, né? Sim. A transferência da unção pela imposição de mãos. Isso é muito legal. Randy Clark, né? A gente citou ele. Tem essa parada, eu acho muito legal. Quem aqui deseja o dom de cura? E ele ora e as pessoas começam a se mover nisso. É como se liberasse fé, né? E Paulo vai falar isso, né? Em 1 Coríntios 12 e 14. Você precisa pedir os dons. E Deus, o Espírito Santo, ele ama dar os carismas para a igreja, né? A gente precisa pedir com zelo, com fé e em nome de Jesus. E aí vamos então para o segundo pilar, a segunda característica, que é técnica. Cara, não adianta o cara ser ungido e ele não dar crédito àquilo que ele recebeu de Deus. E a gente usou a parábola, por exemplo, dos talentos. A gente não pode enterrar, a gente tem que multiplicar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que fazer crescer. Então, unção é algo que Deus nos dá, mas a técnica, isso é em qualquer ministério, não é só para música. Você precisa se dedicar, literalmente estudar. Então, tem o Ministério da Palavra, eu fui chamado para pregar, chamado para ensinar. Cara, você precisa ler a Bíblia. Sim. Você precisa fazer um curso de teologia, você precisa pegar comentários bíblicos. Esse é só um exemplo. Se você é músico, você precisa estudar seu instrumento. Você precisa ver sobre equipamento. Tem muita coisa na internet hoje, boa, gratuita, né? E as pessoas parecem que não utilizam isso para a glória de Deus. Então, a técnica é o desenvolvimento do dom. E isso precisa também crescer. Por que a gente chama de pilar? Que pode ser que você tenha muita unção e pouca técnica. Você vai precisar equilibrar isso aí. E Davi, ele investia nos músicos, né? Exatamente. Além de construir, não seria construir? Sim. Sim, instrumentos? Ele criava instrumentos. Luthier. Ele também ensinava, passava daquilo que ele sabia. Então, exatamente. Os músicos que estavam com Davi, os levitas que estavam com Davi... Mestres. Alto nível de música, de técnica, beleza, arte, entende? Então a gente usou como referência a própria vida de Davi, né? Sim. O episódio com Saul, ele está possuído por um espírito maligno. Então, o próprio Saul diz para o seu servo, traga-me alguém que toque bem, né? E a Bíblia deixa muito bem registrado. Davi era de boa aparência, ele andava com Deus, ele era alguém ungido, mas ao mesmo tempo ele era virtuoso no seu instrumento. Davi não falou, não orou, ele simplesmente tocou. E o espírito mau saía quando Davi tocava. Cara, eu fico imaginando isso num domingo. O músico que é ungido e é cheio de técnica, ele simplesmente toca. E as pessoas são libertas. É isso aí que a gente está procurando. Mas não só isso. Tem unção, tem técnica, mas tem também caráter, santidade, que é o caráter de Jesus. Então, não tem como a gente crescer em unção, crescer em técnica, se a gente não tiver santidade. Então, a gente precisa se dedicar também a crescer no caráter de Jesus, a se tornar semelhante a Ele, o coração de Jesus,
a mente de Jesus. E a gente falou, não tem a ver com uma lista de regras daquilo que eu não devo fazer. Santidade tem a ver com aquilo que eu posso fazer para a glória de Deus. Então, eu me abstenho daquilo que é pecado, mas é um movimento em direção à santidade alegre de Deus. Sim. Então, os mandamentos trazem vida, entende? Então, eu quis deixar, né, isso bem forte para vocês. Jesus está nos chamando para crescer em santidade, porque Ele é santo. Sim. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente não vê um cara carrancudo, religioso, santarrão, entende? Sim. Não era um legalismo, era uma santidade leve, alegre, feliz, entende? Então, o Senhor nos chama também para desenvolver isso, junto com o Espírito Santo e junto com a vida em comunidade. A igreja olha, os nossos amigos, nossos irmãos olham os nossos pontos cegos e eles precisam ter esse caminho, esse acesso para nos exortar em amor e a gente ter a oportunidade de crescer em santidade, nos arrependendo. Eu estava lendo 1 Pedro, né? E no capítulo 1, lá está escrito: sede santos, porque eu sou o santo. E eu já ouvi muitas pessoas trazendo esse versículo de uma forma diferente. Sede santos como eu sou o santo. Como? Esse como e esse porquê faz muita diferença, né? Como, não tem como a gente chegar nesse lugar de ser santo como Jesus, mas ser santo porque Ele é santo é uma justificativa. Não, você não tem pra onde correr, você precisa ser santo porque eu sou o santo. E Ele mostrou o caminho, a maior referência, né? Então a gente chega então na última característica que eu considero essencial, como as outras três, que é teologia. E aí a pessoa que está ouvindo pode pensar, cara, então eu preciso fazer faculdade de teologia? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de amar a lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Entende? Então a gente estabeleceu uma frase que é: leia a Bíblia toda e sempre. E sempre. Então se a gente lê 3 capítulos por dia, em menos de um ano a gente consegue ler a Bíblia toda e sempre. Então a gente tem Spotify, YouTube, em Bíblia em áudio, né? A gente tem várias formas, várias linguagens, várias traduções. Então a gente só não lê ou não escuta se a gente não quiser. A questão volta no ponto que a gente conversou. A Bíblia é a base, é o fundamento para tudo que nós oramos, cantamos e vivemos. Sim. E a Bíblia também é o livro da revelação de Deus e do que Ele fez e do que Ele vai fazer. Então, Ele coloca o autor da Bíblia, o Espírito Santo, dentro de nós, nos dá o livro e fala: lê, só isso, lê, eu vou me revelar. Tem vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Entende? Então existe poder nas palavras. Não é um livro morto. Existe vida fluindo ali. Então nós precisamos mergulhar, debruçar, cantar a Bíblia, decorar a Bíblia, ouvir a Bíblia. E aí você vai ter diversas formas de fazer isso. A questão você precisa de unção, técnica, caráter e teologia. Se você conseguir olhar para essas 4 características e desenvolvê-las relacionando com Deus, você vai se tornar um cristão maduro para corresponder a essa realidade de louvor e adoração. Rafa, traz um pouco pra gente, compartilha um pouco com a gente sobre as disciplinas espirituais e o quanto elas são importantes na vida de um cristão, né? Na vida de alguém que deseja se relacionar com o Senhor, não somente músicos, compositores, mas cristãos intencionais nesse lugar do sacerdócio, né? De estar prestando serviço ao Senhor. As disciplinas espirituais não são moeda de troca com Deus, né? A gente não faz essas coisas por barganha, né? Então, por exemplo, eu jejuei, então o Senhor é obrigado a me abençoar. Não é isso. As disciplinas espirituais são ensinadas como um meio da graça do próprio Deus para que a gente possa nos relacionar com Ele de maneira profunda e íntima, ok? Então, quando a gente olha para a vida de Jesus como referência, a gente vai ver que ele fazia devocional.
ele lia as escrituras, ele decorava as escrituras, ele jejuava, ele acordava mais cedo, de madrugada, para ter solitude, silêncio. E ele mesmo fala, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Então, esse relacionamento, essa intimidade, você vê que é construída e que, como consequência, Jesus se move naquilo que ele está ouvindo e vendo de Deus, do Pai. Então, quando a gente olha com esse coração para as disciplinas espirituais, a gente participa do coração de Jesus. Eu quero orar para dialogar com Deus. Então, orar não é só falar, é ouvir Deus também, entende? Então, eu quero jejuar para que a minha carne vai gritar, mas o meu espírito vai estar sensível à voz de Deus, entende? Então, são movimentações, meditação, solitude, silêncio, são meios da graça para que a gente possa, então, estar mais sensível a que o Espírito Santo quer comunicar conosco. Deu para entender? Sim. Então, a gente usou até alguns exemplos, né? Eu falei da minha tia. Minha tia é uma pessoa que ela não sabe ler muita coisa, mas ela é cheia da Bíblia. Minha tia é uma mulher de oração. Quantas vezes eu vi ela de madrugada, de joelho, orando, e situações mudando por causa da oração dela. Tem até o caderninho lá com o nome das pessoas e ela ora de verdade, pessoalmente, uma por uma, assim, diariamente, entende? Então ela é uma referência para mim. Ela é conhecida no céu, entende? Deus sabe quem ela é, porque ela participa dessa realidade. E ela utiliza das disciplinas espirituais, daquilo que Jesus conquistou na cruz para ela. Então todo cristão é chamado para andar nesse estilo de vida, de devoção, de sensibilidade, de adoração. E a gente até dividiu em 3 grupos, né? Então a gente colocou disciplinas espirituais interiores, disciplinas espirituais exteriores, que são as manifestações, né? Generosidade, piedade, serviço, humildade, submissão. E a gente finalizou, então, com um grupo de disciplinas espirituais em comunidade, né? Comunitárias, que é adoração, oração coletiva, é a vida da igreja, né? Então, isso é essencial também para o cristão, tanto individualmente quanto coletivamente. É isso. E trazendo agora, acho que isso tudo se encaminha também para um ministério ao Senhor, né? Essa oração e adoração coletiva. A gente já pratica isso aqui na base, mas traz um pouco da sua visão para esse lugar. Muito bom. Então a gente, amanhã, por exemplo, a gente vai jejuar, período da manhã, e a gente vai se reunir para fazer o que a Bíblia chama de ministério ao Senhor, Atos 13, né? Os apóstolos e profetas da igreja primitiva, eles se reuniam como igreja para ministrar ao Senhor, Deus como um fim em si mesmo. E aí, nesse ambiente profético de música e adoração, de centralizar Deus como ele é centralizado no céu, essa dinâmica, né, de ministério ao Senhor, que a gente chama, o Espírito Santo então fala, separa para mim Paulo e Barnabé. E aí envia eles para a próxima missão. Isso é maravilhoso. Quem dera todas as igrejas se movessem assim. Verdade. Tanto em oração, adoração, quanto em missão. Então tudo está ligado. Mas tudo parte de um lugar de relacionamento e de exercer o nosso sacerdócio. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, a gente olha para a igreja primitiva e vê que a realidade do tabernáculo de Moisés, a realidade que foi evoluindo para o tabernáculo de Davi, ela não é perdida, né? É uma réplica do céu na terra. E agora a igreja primitiva está dando continuidade a esse legado. Entende? Está se movendo dessa forma. Então, Atos 2, por exemplo. Fique em Jerusalém,
ministrando ao Senhor em oração e jejum, adorando a Deus, até que do alto venha e vocês sejam revestidos de poder. Entende? E aí, pum, obra missionária, 3.000 pessoas batizam. Entende? Isso é maravilhoso. Então, amanhã a gente vai fazer o ministério ao Senhor. A gente vai sentar em roda de maneira muito simples. Eu vejo que muitas pessoas no Brasil, elas ficam mais apegadas de o como. Qual é o modelo? Como é que faz? Eu quero implantar isso na minha igreja. Mas, cara, na verdade é o coração. É um coração que tem, a gente falou, né? De alguns princípios e valores. Sim. Uma expectativa ativa, né? Uma honra ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, né? Então, a gente tem a dinâmica de orar e cantar misturado, porque a gente viu isso no céu, né? Então, a gente tem esses valores, mas o modelo vai estar de acordo com a realidade de cada igreja, com a realidade de cada lugar. O mais importante é ter esse coração de ministro ao Senhor. Então a gente vai se reunir para, como no céu, olhar para Deus e abrir espaço para ouvir a sua voz, para ver o que o Senhor está fazendo. E aí Ele vai nos liderar, Ele vai nos conduzir. E aí o que Ele disser, faremos todos. É importante entender também que não existe uma receita de bolo, né? Não é da mesma maneira que vai funcionar em todos os lugares e nem todos os dias, porque Sim. Você trouxe pra gente, da gente estar sensível ao Senhor, nesse lugar de estar buscando entender sobre o coração de Deus, para saber o que Ele quer para aquele dia, porque era o que Sim. Jesus fazia. Você trouxe pra gente também sobre quando Jesus saía com os discípulos, ele buscava entender o coração de Deus primeiro, ele sozinho, nesse lugar de solitude. E aí, quando ele ia para uma grande multidão, às vezes ele curava apenas uma pessoa. Porque era aquilo que o Pai estava fazendo. Muito bom. E isso nos faz voltar à palavra também, quando a gente estava falando lá no início, sobre o centralizar o Senhor, né? Centralizar Deus Sim. nas nossas canções, nas nossas orações. Sim. Que você trouxe isso também. Muitas das vezes a gente traz outros assuntos, fala muito tempo mais sobre os problemas do que sobre Sim. o Senhor. E perceber que Ele quer estar nesse lugar, Ele quer estar no centro. Quando a gente tem essa consciência, se torna prazeroso. Sim, e sustentável, né? A longo prazo. Uhum. É interessante que não tem problema a gente apresentar as nossas demandas, digamos assim, os nossos Sim. problemas, dificuldades de uma cidade, de uma família. Uhum. Cara, Deus gosta de ouvir isso, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa referência maior, nós vamos ver que os profetas e também os apóstolos, eles tinham orações centradas em Deus. Então, assim como é no céu, esse é o coração bíblico da oração e da adoração. Eu foco em Deus. Por quê? Se a luz chega, as trevas automaticamente se dissipam. Então, eu citei para vocês, nós não estamos nos esforçando daqui para lá. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, é de lá para cá, acima de todo principado e potestade. Ele governa todas as coisas. Ele é o rei do universo. Ele é o dono dos estados que existem no Brasil. Sim. Entende? Então a gente vai entrar no conselho do presidente mundial e vai falar o que o Senhor quer fazer no Rio de Janeiro nos próximos meses. É diferente, né? Então isso é ministério ao Senhor. É um ouvido aberto para ouvir, olhos abertos para ver, é ministrar ao Senhor com uma santa expectativa, é esperar em Deus, é ter, independente do modelo, esse coração simples, que depende do Senhor. Porque oração é isso. Eu não consigo fazer. Então eu vou clamar para quem pode fazer. Para quem sabe tudo. Para quem sabe. Eu não consigo, eu sou limitado, eu não posso. Mas você sabe. Sim. E você está fazendo. Então me deixa participar. Entende? E ele sente prazer em nos convidar. Isaías 56 fala, né? Eu
vos ajuntarei, eu vos levarei à minha montanha santa e eu vou alegrar vocês na minha casa de oração. Isso é uma promessa, sim, entende? É muito lindo. Hoje a gente consegue observar no Brasil vários movimentos onde tem mesmo trazido o Senhor para o centro, né? Das composições, dos louvores. Nós conseguimos observar também movimentos de sala de oração, onde o Senhor tem despertado isso. E a gente sabe, dá para perceber pela nossa conversa que você não traz esse assunto somente como professor, um conhecedor sobre esse assunto, mas que tem vida nisso. Conta um pouco pra gente também da sua história até chegar nesse lugar. Resumidamente, então eu sou filho de pastores, sou nascido e criado em São Paulo, capital. Então eu cresci dentro da igreja. Meus pais não eram músicos, mas eu sempre fui apaixonado. Então meu pai me dava a chave da igreja, do salão, e eu ia para lá depois da aula, da escola, e eu ficava mexendo nos instrumentos. Então minha mãe brincava, né? Você precisa comer alguma coisa em algum horário, vai passar o dia inteiro na igreja. Então, nesse momento de infância para adolescência, foi a fase de escola com o Espírito Santo. Então, eu sou autodidata, então eu lembro de eu aprender bateria, eu lembro de eu descobrir acordes, melodias, tanto no teclado quanto no violão. E o Espírito Santo ali, eu sentia, eu tive muitas experiências com Deus nesse lugar, assim, sozinho, entende? Eu amava, era prazeroso, não era alguém me obrigando a fazer aula, né? E depois eu percebi que eu gostava disso, e os meus pais também perceberam, cara, então vou pagar aula para você. E aí eu comecei a fazer aula de bateria, fiz de baixo, fiz de teclado, cheguei a estudar um pouco de partitura e tal. E aí eu fui me dedicando. Com 18 anos de idade, meu pai me colocou para ser líder de jovens e líder de louvor. Então eu me dediquei mais ao violão e à voz, né? Então foi quando eu foquei no canto. E aí a partir desse momento eu comecei a estudar mais sobre a teologia da adoração. Mas entende? Eu tive várias experiências e ainda que eu não entendesse muita coisa, era um lugar que o Espírito Santo sempre me atraía, entende? E sempre isso, oração e adoração misturada. Então, eu fui amadurecendo, fui aprendendo, e na nossa época não tinha internet, né? Então era revistinha de cifras. Era um pouco mais complicado que hoje, né? Não tinha tanta facilidade. Vídeos, tutorial. Não, jamais. Era, no máximo, quando eu ganhava uma fita VHS de uma videoaula, nossa, aquilo ali era maravilhoso, entendeu? Mas foi legal. Então, fui também tendo contato com outros músicos de outras igrejas e fui aprendendo tanto música quanto teologia da adoração. Só que, de fato mesmo, quando os meus olhos se abriram para o céu, foi quando eu conheci o Convergência. Então eu fui fazer o CPP, que é o curso de preparação profética que a gente tem em Montemor, uma chácara, 1 ano de seminário, e quando começou a ter as aulas, né? Teologia do céu, teologia da adoração, oração, intercessão, todo dia tem devocional, tem a leitura bíblica anual, tem os trabalhos e todos os alunos ali de vários lugares do Brasil, várias matérias. Eu falei, meu Deus! E aí, então, a partir de 2015, que foi o ano que eu fiz, recém-casado, o curso com a minha esposa, a gente ia acabar de casar, cara, foi quando os meus olhos se abriram. E aí, entende? É como se Deus fosse construindo na minha jornada um caminho para chegar até ali. Só que o legal é que estava inaugurando a sala de oração em Montemor. Então, foi nesse ambiente de escola e sala de oração que eu comecei, junto com os meus irmãos, a estudar mais e a ter experiências reais com essa realidade. E aí eu via que era diferente. Então, quando a gente saía para ministrar em outros lugares, cara, alguma coisa mudou no meu interior e as coisas estão acontecendo quando eu louvo. Então, eu louvo muito a Deus pela comunidade Convergência em Montemor,
que foi literalmente a casa de Ramá. Eu encontrei profetas e músicos ministrando ao Senhor. E aí eu fui jogado dentro dessa realidade, onde eu pude aprender, e aí daí para frente eu não parei mais. Então, eu mergulhei no assunto. Então, hoje, na nossa igreja, eu cuido da parte de oração e do ministério de louvor. E, cara, é bizarro. 3 anos atrás, eu cheguei em Campinas para ajudar na Igreja Convergência em Campinas e tinha 3 músicos. 3! E hoje nós temos mais de 50 músicos. Uau! Entende? Então, Deus está, como você disse, movimentando pessoas para esse lugar, onde nós congregamos ao redor da presença de Deus, assim. E aí as músicas vão nascer desse ambiente. E isso é maravilhoso, porque, por exemplo, estou aqui, eu sei que vai ter oração e adoração lá. Sim. Só que lembra, oração e adoração ungida, cheia de técnica, de arte, de beleza, com muita teologia, com muita revelação de Deus e com os irmãos crescerem em santidade. Então, assim, eu estou tranquilo, entende? Eu fiz um bom trabalho, qual a gente conversou, Sim. né? Qual que é a função principal de um bom líder? Sumir. E os discípulos, os alunos, serem melhores, maiores do que ele. Então, se eu conseguir fazer isso, em vários lugares do Brasil, eu fiz um bom trabalho. Deus é o centro. Se vocês crescerem em revelação, em adoração, em oração, eu fiz o meu trabalho. Muito bom. E é isso, galera. Muito obrigada pela sua presença. Nos siga nas nossas redes sociais. Estamos sempre fazendo live no nosso perfil do Instagram, @jocumsion. Nós temos as nossas salas de oração com muita adoração, ministração ao Senhor. Sigam o Rafa nas redes sociais dele também. Os Carvalhos. Aí, ó, nome já da vai minha achar. família. Nos segue, curte esse vídeo, compartilha com os Sim. ministros de louvor que você conhece. Comenta aqui. E é isso. Muito bom. Até a próxima semana. Obrigado, tchau, gente. Deus abençoe. Valeu.